Oi, queridos alunos, chegamos à aula número 5. Estamos falando de distribuição de frequência. Nesta aula, vamos ver os elementos de uma distribuição de frequência. Elementos de uma distribuição de frequência. Veja a próxima imagem. A tabela abaixo representa as notas de 100 alunos aprovados no concurso de auditor fiscal do Tesouro Nacional em 94, em São Paulo. Temos aqui uma distribuição de frequência. Observe aqui o título Nota dos alunos aprovados no concurso AFTN/94 São Paulo. O fato, o tempo e o local fixos. Você tem aqui as notas na primeira coluna. Essas notas estão em classes, a frequência de cada classe, uma coluna com x e, a gente vai ver que vai representar ponto médio, né? As frequências acumuladas, é para que tenha uma frequência acumulada, vamos chamar abaixo de, e outra a partir de. Aqui um FR vai ser uma frequência relativa, e um FR com porcentagem, outra frequência relativa, em porcentagem. Bem, essa é uma distribuição de frequência. Vamos descrever cada coluna dessa, cada elemento, e preencher essa tabela. Veja a próxima imagem. Descreveremos a seguir cada coluna. Letra A, classe de frequência. Classe de frequência. O que é uma classe de frequência? As classes de frequências são os intervalos em que a variável nota foi agrupada. Então, as classes são os intervalos em que a variável nota foi agrupada. Por exemplo, aqui, na nossa tabelinha, eu tenho aqui, 0, pauzinho em pé, pauzinho deitado, 20. Isto aqui é uma classe de frequência. Nós agrupamos todas as notas que vão de 0 a quase 20. Depois a segunda classe, que vai de 20 a quase 40. Então, nós temos aí as classes de frequência que representa a primeira coluna. Então, exemplo, nós temos a classe que vai de 0, olha, 0, pauzinho deitado, a 20. Isto aqui é uma classe. Isso aqui é uma classe. Isso aqui representa as notas. Mas quais notas? As notas que vão desde a nota 0, desde a nota 0, bota assim, 0, até a nota quase 20. Então, as notas de 0 a quase 20 estão nesta classe. Beleza? Essa notação quer dizer quase. Vamos à próxima imagem. Você tem a tabela de frequência, você tem então aqui as classes de 0 a quase 20, de 20 a quase 40. E vai. Repara que nessas classes você tem os números que estão do lado esquerdo e os números que estão do lado direito. Do lado esquerdo vão ser chamados de limites das classes. Então, vou ter os limites da esquerda, são os limites inferiores de cada classe, e na direita os limites superiores de cada classe. Vamos ver então o que significa isso. Limites de uma classe. Aí tem LI, vai representar o limite inferior. LS vai representar o limite superior. Os limites de cada classe são os valores ínfimo para o limite inferior e supremo de cada classe, sendo que o limite inferior é LI, o ínfimo da classe, e o limite superior, o supremo da classe. Assim, teremos, por exemplo, aqui, o limite inferior
o limite inferior da segunda classe. Bem, da segunda classe. O limite inferior da segunda classe na nossa distribuição é quem? É o limite inferior da segunda classe. Vamos ver? Na segunda classe você vê que o limite inferior é esse 20 que está aqui, ó, é o 20. Essa classe vai de 20 a quase 40. Então esse limite inferior é o 20. Então 20 é o limite inferior da segunda classe, 20. Por exemplo, o limite superior, o limite superior. O limite superior da terceira classe. O limite superior da terceira classe é quem? O limite superior da terceira classe, vamos ver lá. A terceira classe, ó, começa com 40 e vai até 60. Esse limite superior é este 60 aqui, ó. Esse primeiro 60. Ele é o limite superior da terceira classe. Então, o limite superior da terceira classe é 60. Tranquilo? Então, as classes, elas têm do lado esquerdo o limite inferior e do lado direito o limite superior. Prosseguindo, veja a próxima imagem. Intervalo de classe. Intervalo de classe, então, amplitude de classe. Vou representar com a letra H. A amplitude ou intervalo de classe é a diferença entre o limite superior real da classe e o limite inferior real da classe. Então, seria essa ideia aqui, ó, H, que é o intervalo da classe, ou amplitude da classe, seria o limite superior menos o limite inferior. Então, o intervalo da classe é o limite superior menos o limite inferior. Por exemplo, no nosso caso aqui, ó, a primeira classe, o limite inferior é 0, o superior é 20. A diferença é 20 menos 0. A diferença é 20. Na segunda classe, ó, o limite superior é 40 e o inferior é 20. A diferença é 20. Quer dizer, nessa classe aqui, ó, na primeira, o intervalo da classe é 20, na segunda o intervalo da classe é 20, na terceira o intervalo da classe é 20. Todos os intervalos são iguais a 20. Observação. Quando o limite inferior da classe coincide com o limite superior da classe anterior, ele é chamado de limite real. Caso contrário, é chamado de limite aparente. E o limite real, no caso, seria a média aritmética entre eles. Estou te dizendo o seguinte, ó. Voltando à nossa classe. Se repara que o limite superior da primeira classe é 20. O inferior da segunda classe é 20. Repara que coincide. Eu estou te dizendo, então, quando o limite inferior de uma classe coincide com o limite superior da outra classe, ele é chamado de limite real. E poderia ter um caso onde aqui seria 20 e aqui seria 21, por exemplo. Aí esses limites seriam aparentes. O real seria a média aritmética dos dois. Tranquilo, tranquilo? Bem, outro conceito, voltando lá, outro conceito. Amplitude total. Amplitude total. A amplitude total é a diferença entre o maior valor e o menor valor da amostra. Se você tiver uma amostra, a amplitude total vai ser a diferença entre o maior valor que você observou na amostra e o menor valor que você observou na amostra. Por exemplo, uma amostra assim, ó, eu peguei o número de filhos dos alunos de uma classe. Aí um tem 3, outro tem 1, outro tem nenhum, outro tem 2, outro tem 4, outro tem 5, outro tem 10, outro tem 6, sei lá. A amplitude total seria a diferença entre o maior e o menor valor. Então, o que você poderia fazer? Primeiro, você viria aqui e faria o rol para arrumar seus dados. O menor aqui é 0, né? Depois aí o próximo é 1,
Depois o próximo aqui é 2. Estou fazendo roll. Depois do 2 vem esse 3 aqui, ó, 3. Depois do 3, ó, tem um 4. Depois do 4, ó, tem um 5. Depois do 5, tem esse 10, esse 6 aqui, ó, 6. E depois vai para 10. A amplitude total seria a diferença entre o maior e o menor. O maior é 10. 10 menos o menor. O menor é 0. Então, nessa amostra, a amplitude total seria 10. Olha, 10. Já no nosso exemplo aqui, nesse nosso exemplo, que a gente está pegando uma distribuição de frequência, aqui nesse exemplo, a amplitude total seria o maior limite superior, que nesse caso é 100, menos o menor limite inferior, que nesse caso é 0. Então, nessa situação, a amplitude total seria a diferença entre 100 menos 0. Seria 100. Essa seria a amplitude total dessa distribuição de frequência. Beleza? E voltando, no nosso caso, a amplitude total é a diferença entre o maior valor da amostra menos o menor valor da amostra. Se você tiver escrito já isso agrupado em uma distribuição de frequência, seria o maior limite superior menos o menor limite inferior, se tivesse em classe. Beleza? Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte e bons estudos. E até o próximo encontro. Obrigado, até lá.